Olá, estudante do 8º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Vamos lá? Gênero artigo de opinião. É um texto argumentativo. O autor expõe de maneira objetiva a sua opinião e seus argumentos. Então vejam, sempre que eu tiver uma opinião, eu justifico, pauto a minha opinião com argumentos, né? Esses argumentos justificam a minha ideia, a minha tese, que é a mesma coisa que opinião, ok? Vamos adiante? Um texto, né, de artigo de opinião tem como objetivo convencer os seus interlocutores. O que são interlocutores? As pessoas que leem o texto. Então, eu preciso muito bem fundamentar os meus argumentos, porque eu preciso, a minha intenção é convencer o leitor, tá? O autor deixa claro o seu ponto de vista. Então, ele não pode ficar em cima do muro. Ele não pode dizer, se fosse isso, se fosse aquilo. Ele precisa, já no começo, falar, minha opinião é essa. Tá? Vamos adiante? Quais são as características de um artigo de opinião? Você sabe? Vamos lá. O título contemporâneo, ou seja, atual, né? Uma coisa contemporânea. Atrativo e polêmico. Por quê? Porque no título atrativo, polêmico e contemporâneo, a pessoa estimula a curiosidade do leitor. Já pensaram nisso? Olha, acerca de uma opinião, ele vai saber se aquela pessoa vai se posicionar a favor ou contra, né? Isso é muito interessante. E a predominância de verbos no tempo presente, tá? Eu acho, eu faço, eu quero, eu penso, ok? Então, olha aqui, ó, o povo que julga. Eu julgo, tu julgas, ele julga. Presente indicativo, terceira pessoa. Tranquilo? Vamos adiante? Quais são as características do artigo de opinião? Linguagem objetiva, né? Eu tenho que chegar a fundo. Terceira pessoa. Quais são as terceiras? Terceira pessoa do singular. Ele ou ela. E a terceira pessoa do plural, eles e elas. Ok? Ou subjetiva, que é a primeira pessoa. Primeira pessoa que no singular é eu e no plural nós. Simples assim, né? Uso da norma padrão, evitando o uso das marcas da oralidade. Ou seja, quanto mais padrão for o seu texto, mais séria será a sua opinião. A linguagem culta tem a função de tornar o texto mais sério, mais confiável. Ok? Vamos adiante? Estrutura do artigo de opinião. Introdução. As primeiras ideias são apresentadas, ou seja, as primeiras ideias e a opinião da pessoa sobre o assunto. Desenvolvimento, argumentos e defesa. É a defesa da opinião apresentada no primeiro parágrafo, tá? Lembre-se, se eu colocar uma opinião contrária, os meus argumentos têm que defender por que minha opinião é contrária. Ok? E a conclusão, que é o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto. Então, quer dizer, eu apresentei a minha ideia, a minha opinião, justifiquei com os meus argumentos, né, defendendo a opinião, por que eu tenho essa opinião, e concluo com o fechamento desse texto. Então, sendo assim, a minha opinião, né, está fundamentada nos meus argumentos e na conclusão. Ok? Muito importante você, na hora de produzir um texto, não esquecer disso. Vamos adiante? Na estrutura desses tipos de texto, predominam verbos no tempo verbal presente, né? Embora os argumentos possam variar entre os tempos do pretérito, presente e futuro. Por exemplo, nos argumentos ele pode acontecer, justificar com algo que já aconteceu. Então, quer dizer, aconteceu previamente e justifica a minha opinião hoje. Ou então, algo que pode acontecer, prevendo, também justifica o argumento dele, tá? Então, por isso que falo, tem o verbal presente, para o que ele acha, pretérito ou passado, né? Para fundamentação e futuro, para o que pode acontecer. Perceberam? Então, pessoal, muito importante, né? A construção de um texto dissertativo argumentativo. Pensem nessas sequências e produzam seus textos. Neste vídeo, nós falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!